provas que no mundo se exameiam a fé aparecem todos os dias. Identificam-se por menor nomes variados, a feição de matérias professadas na escola, a benefício do nosso próprio aperfeiçoamento. Primeiro, tribulações, entraves, enfermidades, desafios, acidentes, infortúnios, antagonismos, desencantos, incompreensões, conflitos, problemas mentais, amarguras, separações, mudanças. Toda oportunidade para a demonstração de confiança em Deus e em nós mesmos passam por nossa estrada, quais tempestades renovadoras. Muitos companheiros se deixam levar pela força de semelhantes ciclones, fugindo para regiões que lhe desmentem os rodas. Entretanto, existe a âncora que reside a todas as ventanias da adversidade. Resguardando-te nessa defesa, não há desequilíbrio que te arraste para fora do lugar e do dever que te compete. Apega-te a essa âncora e não temas, porque essa amarra bendita ao alcance de todos é claramente Jesus Cristo. Para a prece? Faço. Obrigado, senhor. Agradecemos mais esse momento e que, mais uma vez, confiamos esta noite a nossa âncora, Jesus. Pedimos a Ele, aos irmãos espirituais, a toda a equipe que assiste este estudo, a todos que aqui encarnados também participam desse estudo, as suas bênçãos, Jesus. E possamos todos nós, neste momento aqui, recebermos do alto tudo aquilo que necessitamos e ajuda também nas interpretações dos textos para melhor conhecimento do seu Evangelho. Agradecemos muito, Senhor, por todos aqui presentes e pedimos suas bênçãos para todos, encarnados ou desencarnados. Mas pedimos não só por nós, pedimos pelo restante do grupo, onde quer que estejam, que possam também receber todas essas vibrações de paz, serenidade, de amor. E não somente o grupo, Senhor, para todos aqueles que estão conosco no nosso dia a dia, aqueles que estão trabalhando conosco, convivendo conosco, andando conosco, que se tornam também a nossa família espiritual. Pedimos por eles, pela nossa família consanguínea, nossos amigos, parentes, os necessitados, doentes, enfim, Senhor, pedimos por todos, que todos também possam, neste momento, receber um pouco dessa energia que reina aqui sobre nós. E, desde já, Senhor, agradecemos muito por essa oportunidade. Que esta oportunidade sempre aconteça conosco, que possamos sempre aproveitá-las e que, com certeza, nos ajudará sempre. Obrigado por tudo isso. E pedimos a todos agora, tá, que possamos iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Boa noite, dona Elisa. Buenas noches. Buenas noites. Buenas noites. Buenas noites, cenorita. Cenorita é uma cenoura pequena, né? Sem dor de dente hoje, sem arrancar dente, sem nada. Ah, é? Aquele dia que eu tomei um medicamento, rapaz, eu apaguei, eu aqui estava sentado aqui esperando. Começou a me dar um sono, eu não aguentei não. Eu falei assim, eu vou deitar um pouquinho, 15 minutinhos, depois eu volto. E ficou tudo ligado. Mas eu não tinha entrado no Skype, deixei só aberto. Eu apaguei lá, deitado lá. Quando eu acordei, toda hora, eu falei assim, eu tenho que levantar, mas aqui pesado. Aí, rapidinho, só para terminar.
Quando eu consegui, eu falei, meu Deus, 8h30 acabou. Eu espetei lá, foi onde já tinha terminado. Já era. Ainda falei um pouco, ainda sangrou. Não podia falar, não. Mas tá bom agora. Bem, tá. Ainda sinto um pouco de, assim, não dor, mas alguma coisa, né? Um incômodozinho, né? Fica magoado o Porque lugar tem que demora. fazer um enxerto. Fez o enxerto. Quando tirou, teve que botar alguma coisa ali para substituir. O dente saiu. Oh, que mordida. Olha, eu nem sei o que foi, porque eu não como carne, eu não como osso. O que revestia o dente tinha um tratamento de canal ali, tá? E quebrou, o dente tinha quebrado um pedaço há muitos anos, há quase 30 anos atrás. A amálgama, que é o nome, né, que eu me lembro da época, e quebrou agora. Aí a Márcia, que é a filha, que é dentista, falou assim, pai, precisa de tomografia disso aí, porque não vai dar, não. Vai ter problema. Não deu outra, estava infiltrando. Aí o cirurgião lá, o dentista lá, né, que ela não é cirurgiã, e aí no consultório onde ela é dona, na verdade tem que falar isso, né, lá no consultório. Aí ele começou a tirar, fazer o negócio, ele tirou uma parte, depois tirou a outra, assim, ó, veio resíduo de osso, eu não posso fazer um implante não, deixar moldado para daqui a tempo, tem que fazer aí, enxertar aí, levar mais tempo, deixar o osso aí para ficar legal, para poder fazer o implante. Eu falei, caraca, meu Deus. Só isso, não vai atrapalhar aí, porque senão já perdemos já aí um tempinho. 2 minutos. Boa noite, seu Roberto. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá, estamos começando hoje, né? Capítulo 24, é isso, Alice? Isso, perfeito. Então, vamos lá, contigo agora. Está batendo um reflexo da luz aqui em cima da minha careca, está dando um problema. Essa luz de excesso minha é fogo, né? Ela não ajuda, ela só atrapalha. Já reparado isso? Só atrapalha. Essa luz é diferente. O facilitador do estudo, tá vendo? Atrás dele, a luminosidade. Ai. Boa noite, Consuelo. Então, boa noite, Consuelo. Então, hoje nós estamos estudando o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Neste capítulo, nós vamos estudar candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Não vale ter com os gentios. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Coragem da fé. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Candeia sobre o alqueire. Boa noite. Porque fala Jesus por parábolas. Entendi. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Esse primeiro assunto aqui que os dois evangelistas comentam é sobre essa questão que Jesus fala sobre a candeia, né? Cada um comenta de uma forma que cada um ouviu de uma forma. A essência é a mesma, né? Nós podemos lembrar que Lucas ouviu isso aí da própria Maria, né? Do Pedro, né? Lucas, nós vamos ver isso em Paulo Estevão, né? Ele fez um apanhado dos apóstolos e fez o seu evangelho. Mateus não, ouviu diretamente do mestre, né? Mas a essência é a mesma.
A candeia é luz, né? E a luz, né, dentro de um simbolismo, pode também significar conhecimento. Então, o que é que adianta? Olha só, o doutor Bezerra tem uma frase sobre isso. O que adianta tanta luz, tanto conhecimento, e não colocá-lo à vista de todos, ajudando todos, né? Jesus está sendo bem, né, para ajudar todos. É dada a oportunidade de alguém ter essa, né, essa luz, né, justamente para clarear. Eu coloquei uma página aí, não sei se é ela, que eu li duas páginas da Luiz, no final ele fala sobre isso. Deixa eu ver o que ele fala só no final, mas vamos ler depois agora. Olha lá, o Espiritismo é a luz, você é a candeia. O Espiritismo não enche de claridade. Nós vamos, né, somos que nem antena, repetidoras, né? É isso? Vamos passar essa claridade. Então, todo mundo, qualquer um de nós, tem por obrigação, tá, passar essa luz adiante. Não soberbamente, né, marrento, né, dando uma de intelectual, de maioral. O Chico Xavier, eu me lembro, né, não fazia isso. Né? Ele simplesmente, né, humildemente, iluminava todos. Ele era a luz. Né? Ele colocava essa candeia à vista de todos. Todos que ouviam o Chico, né, só viam ali virtudes e qualidades. Ele era virtuoso, né? Ele era cheio de qualidades. Então, essa primeira coisa que tu fala aqui, essa primeira palavra de Jesus aqui é muito importante, sobre essa questão. Não adianta a gente vir aqui e falar sobre paciência, sobre tolerância, sobre perdão, é isso? Preconceito, os assuntos da moda, tudo que estão por aí. Se nós, né, não, ainda somos, né, intolerantes, impacientes, né, rancorosos, nós aí não estamos pegando essa candeia, tá? Essa luz que né, nós fomos abençoados com ela, estamos colocando aqui debaixo da cama, um lugar bem. Não, esse conhecimento é justamente isso, é saber utilizar, né, o que nós aprendemos, que a gente pega em qualquer momento, em qualquer lugar. É atemporal isso. Não é coisa mundana, não, é atemporal. Tá? Isso é uma coisa que Jesus fala aqui em Mateus. Só para encerrar aqui, vamos falar em Lucas, que ele falou uma coisa aqui. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Isso, tá? Porque todos aqueles, em todas as épocas até hoje, que se tornam realmente, né, mais intelectualizados, infelizmente, se utilizam muitas vezes disso que é para benefício próprio. Só que isso vai acabar. Está também no final do sermão profético. Uma hora isso acaba. Tá? Uma hora, quando todos alcançarem um nívelzinho mais alto, não vai haver essa questão do mistério, do domínio por palavras, por interpretações errôneas, nada disso. Então, tudo que está escondido, tudo que sempre foi omitido para todo mundo, né, vai aparecer. Porque se for verdade, é lógico, né, se for a verdade, porque é luz, e a luz nada abafa ela. Tá? Nada abafa o sol. Então, a luz não é material, mas nada abafa o sol, nada esconde. Uma hora ele derruba as barreiras e brilha. Né? Então é isso aí. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse pedacinho aqui? Eu só gostaria só, por favor, duas, três coisinhas. É rápido. Isso é a pergunta, eu não sei, eu lembro, você comentou, a 893 a 894, fala do interesse pessoal, lá no livro dos Espíritos, né? Não é isso? Eu lembro disso. E estávamos lendo aqui a questão tem a alimentação, os bosques das águas. Polísias
no finalzinho, comentando com o André Luiz, quando eu disse, poxa, mas na Terra ninguém estuda a respeito disso. Aí eu comecei a lembrar do Massaroto, lá aquele dos cristais das águas. Então, a gente tem conhecimento, muito conhecimento, mas nós não nos conhecemos. Olha o valor da água. Ele cita lá que, por exemplo, a água é tão utilizada, ele não falou centro espírita, mas ele falou nas ambiências religiosas. Não tem água benta lá? Ela é fluidificada. Lá na outra casinha também que usa lá, é fluidificada. Nós sabemos, os espíritos vão lá, tratam. E na colônia lá, é energia magnética modificada, extraída do Sol. Pois é. Eu sou um orelhudo, né? Agora que eu estou começando a entender isso. 70 anos. Já estou dando adeus praticamente. E muita gente nova aí que poderia, né? E a gente vê essa questão da água aí, que ela sempre existiu no planeta, né? Desde o início do planeta. É agora, de uns 50 anos para cá, que estão se preocupando com ela e descobrindo essas ele cita isso, não. Tudo que estava oculto será revelado. Exatamente. Está revelando. E o que está acontecendo? É justamente essa candeia, essa luz que está, a luz que ilumina. Esse japonês aí, que é inteligente, né? Exato. Conseguiu chegar a essa pesquisa aí através do conhecimento. Ou seja, ele pegou a luz que ele tinha e jogou na internet. Pronto. O Afrânio não consegue apagar a luz dele, não, aí, porque ele está botando até papelzinho na cabeça. Vocês estão vendo aí? Está refletindo muito. Demais. Só incomoda essa luz, brilha tanto que incomoda, mas incomoda no mau sentido mesmo, tá enchendo o saco. Apaga a luz, faz igual o Chico Xavier, né? Ai, vou usar a minha mesmo, aí ferrou, aí vai ser que nem o pior que eu voltei. Então, Roberto, Consuelo, Relisa, querem comentar alguma coisa? Não, está tudo bem esclarecido, bem explicado. É isso aí que você acabou de explicar agora. Se tem, distribui. Se não tem, aguarda chegar. E um dia vai chegar, né? O conhecimento um dia vai chegar até todos nós. É tão legal, não sei, Roberto? Quando a gente pega assim, uma palestra na internet, ou vai pessoalmente assistir, e vê assim, novidades, né? Assim, coisas que a gente realmente, assuntos que a gente é leigo, né? Vai lá uma pessoa capacitada, né? E é luz, né? A gente sai, né? Até empolgado, né? É muito bom mesmo. Né? Mas o propósito dos palestrantes, o propósito dos expositores, o propósito dos mediadores é justamente levar o conhecimento àqueles que não têm. Então, assistiu a palestra bem apresentada, bem exposta, é realmente instrução, é realmente adquirir conhecimento. Deve ser prestada bastante atenção, colher, anotar aquilo que achou de mais importante, vai pesquisar. Esses homens estão aí para isso, né? O Divaldo, o Raul, eles estão aí justamente estudando, pesquisando para expor para nós que não temos o mesmo conhecimento deles, adquirirmos esse conhecimento, colocar em prática e divulgar para aqueles, com a mesma simplicidade desses palestrantes, distribuir com aqueles que se interessarem em conhecer a doutrina, conhecer tudo, com simplicidade, igual a eles. Então, é esse o nosso dever. É assim que nós devemos nos comportar. Isso no meu modo de pensar, né? É isso mesmo. Vamos lá, Elisa. Consuelo, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tudo bem. Valeu. Vamos lá, Elisa. O item 3, né? Item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos. E fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não escure. Mateus capítulo 13, versículos de 10 a 15. É isso aí que a gente acabou de conversar agora. Ouviu, assimila e passa adiante. Não custa nada, né? Porque esses homens estão aí estudando, pesquisando, lendo, publicando livros, para que nós, que abraçamos o Espiritismo, consigamos entender realmente a doutrina. Sejamos humildes o bastante para sabermos que nada sabemos. Precisamos aprender e passar, dar oportunidade aos outros que querem conhecer e que querem aprender. Está aqui. Né? Isso foi bastante forte. E Mateus foi bastante forte na exposição dele. Muito forte. Mas eu acredito que esses ensinamentos não são privilégios do espírita. Isso está em todo livro sagrado que você abre. Esses ensinamentos estão no ensinamento muçulmano, no ensinamento judaico, né, no ensinamento católico, né, no protestante. Agora, o problema é a ação, porque em todos, inclusive no espírita, lê, bota embaixo do braço, vai para casa, né? Chega em casa, mata o gato da vizinha. E isso em todas as religiões. Não é privilégio do espírita, do católico. Esses ensinamentos, se você frequentar pouco mais de uma religião, né? Na minha vida eu tive a oportunidade de ir em várias religiões à procura de um caminho. O ensinamento básico, né? É como a matemática. O básico são todos iguais. Você ouve o ensinamento de Jesus o tempo todo, seja numa palavra dada a Jesus, ou um ensinamento dado a Abraão, ou o que seja, a Noé, ou seja o que for, o ensinamento é o mesmo. Agora, uns fazem homem-bombas, os outros se segregam e se separam como se fossem os melhores. O outro, tudo que há de errado é de uma outra entidade, ou o diabo, ou seja o que for, né? E no espiritismo é o obsessor, mas nunca a culpa é nossa, né? Esses ensinamentos são todos deturpados, né? De uma forma que a pessoa nunca tem responsabilidade. Sempre assim, em todas as religiões, inclusive na espírita. Não vejo muita diferença dos livros sagrados de todas as religiões nos ensinamentos. Os ensinamentos básicos são os mesmos. São os mesmos. Né? Respeitar, amar, ajudar, ser gentil, compreender, não julgar, se colocar no lugar do outro. Né? É básico, é matemática básica. Né? E ninguém aprende nada. Só levantam a bandeira de uma religião e defendem uma religião, mas praticar o que está nos livros sagrados de todas as religiões, isso não acontece.
E como dizia São Antônio, quando a gente sai, né, já sai do lugar fazendo um monte de besteira, pensando besteira, agindo de modo errado. Pastor, veja bem. A gente aqui, o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. A letra mata, o espírito vivifica. Tá? Eu conheço várias religiões, não que eu frequentei, mas eu trabalho há mais de 40 anos em um lugar onde só tem evangélico. Né? E eu vejo eles comentarem a Bíblia e tal. Está tudo bem o amar é igual, o perdoar é igual, mas da forma que é colocado, não é igual. Não é igual, não. Católico não é igual, é diferente. Mas o que eu estou te falando, o básico, eu estou falando do básico, amar, não, mas veja bem, se eu chegar para você, desde criança, te falar que amar é dar um tapa em alguém todo dia, entendeu? Bem, vai incutir isso em tua ideia e você vai crescer com isso, né? Porque se eu incutir na tua ideia que a minha casa, o meu templo, o espírito, a igreja é melhor que a outra e você passa a frequentar, então essa é a diferença que nós estamos estudando aqui. A imparcialidade do que a gente está aprendendo. A gente sabe das dificuldades de aprender isso aí, o básico, o beabá. Mas a forma que os espíritos colocam para nós é diferente, totalmente diferente. Os espíritos colocam, né? Tem um cara que tem um programa que se chama O Espírito da Letra. É o André Ruiz, né? O Espírito da Letra. É diferente, não é a letra do Espírito, né? O Espírito da Letra. A nossa visualização é totalmente diferente. E é isso que a gente está trabalhando aqui. Né? A gente não é que a gente vai amar mais ninguém porque está vendo o fundo do negócio. Não, nada disso. Isso aí é uma transformação que cada um vai ter com o tempo. Vai falar daqui a pouco sobre isso aqui que eu... Né? Vai falar agora. Agora já vai falar sobre isso aí. Tá bom? Vamos lá, só para a gente entender daqui a pouco. No próximo versículo, eu vou falar um versículo aqui depois. Falaremos sobre a questão dessa interpretação. Tá? Tá. O primeiro versículo, ele fala, os discípulos perguntam, por que razão falas tu por parábolas? Olha só. Né? A gente não vê esse tipo de conversa por aí. Aliás, na introdução do Evangelho segundo o Espírito, mostra porque os ensinos de Jesus ficaram escondidos, esquecidos. O principal, de vigiar o Evangelho em 5 partes. Está bem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa parte, que é a parte moral, que são esses ensinamentos básicos, mas a maioria não conseguiu, veja bem, interpretar, porque o literal, a letra, não conseguiram entrar na história, não conseguiram entrar no contexto, na interpretação espiritual do negócio. Estou falando só de espírita, não. Estou falando da questão da letra mata, o espírito verifica. A parábola, o que é a parábola? Uma historinha, um provérbio, com coisas simples do dia a dia, mas com o quê? Fundo moral elevado. Mas tem que pensar para tentar extrair o que está por trás. Eu acho interessante, por exemplo, não é parábola. Tem uma passagem no Evangelho de João, que é a mulher samaritana, está no capítulo 4 de João, eu adoro essa passagem. Em determinado momento, não me lembro bem que a mulher fala para ele, e Jesus fala, não, você já tiveste 5 maridos. E o que você está agora não é teu marido. É como se falasse, pô, você já teve 5 homens e está com o 6º. Quer dizer, na letra, tá, significa isso, no literal. Mas no simbolismo disso, significa que a Samaria estava confusa, por isso que Jesus foi lá ajudá-los, olha só, porque teve 5 invasões, tá? Eles se misturaram demais ao povo, que Jesus não condena isso, condena sim. Eles pegaram ideias pagãs, tá? Ideias politeístas, pegaram um monte de outras ideias que não tinham nada a ver com o que eles aprenderam, tá? Como hebreus que ele eram. Tá? Ele era um do grupo de hebreus, um das 12 tribos, os samaritanos. Que, aliás, a maior parte se tornou a Samaria.
Tá? Eram 12 tribos, 9 tribos formou a Samaria. 2 tribos, tá? Digamos, os judeus. E uma que seria os levitas, né, que ficaram à parte como sacerdotes. Né? Então, no fundo disso, é outra coisa que Jesus está falando. E está dando ali a oportunidade de retornar, tá? Não é se tornar cristão, não. É tornar a ideia do Deus único, do Deus, né? Deus, do que eles aprenderam durante 1.300 anos antes de Jesus chegar. Então, a importância disso, entender o que está escrito no Espírito, não na letra. Agora, depois Jesus vai falar, aí os discípulos vão falar, não, Jesus vai falar, porque a voz dos outros é dado saber sobre os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Pô, se for olhar isso na letra, pô, que maldade é essa? Porque para os discípulos, lá e mais alguns, pô, foi dado entender as parábolas, e muita gente não foi dado. Parece maldade. Não é isso? Deus não é justo? Não é bom? Não é igual para todos? Porque é o bem de todos, misericordioso, etc. Tudo. Deus é bondade suprema, porque aí vem a questão daqueles que se esforçaram para aprender, da reencarnação. É o que está falando isso aqui. Então, esses que já estão aptos a entender o que está escrito, foi que se esforçaram mais. As palavras básicas são as mesmas: amor, perdão, etc., humildade, etc., etc., etc. Mas muitos se esforçaram para aprender isso. Não significa também que vão fazer isso, mas no nosso caso, nós estamos aprendendo. A gente não vai conseguir nunca realizar algo se não tiver um aprendizado, um conhecimento. Né? Então, tem muito a ver com isso que você falou, esse versículo aqui. A uns foi dado, tem merecimento, são os escolhidos? Não. Estão lá porque se esforçaram, a merecer estar lá. E ele vai falar mais ainda depois, vai falar o quê mesmo? Aqui é aquele que já tem, mas lhe será dado. Tá? É a mesma coisa que tu chegar numa escola, tu não pode forçar a matemática, que é simples, em cima de uma criança de 8 anos de idade, 10 anos de idade, está lá no básico. Mas em cima de um estudante lá de matemática, de física, lá no terceiro grau, né? No nível universitário, a conversa é outra. Então é mais dada a ele porque ele já tem condições de receber. Não é que ele também é melhor que ninguém, não. Tá? Essa dada em abundância é isso aí. A pessoa recebe porque já tem condições de suportar. Se a gente chegar aí na rua e falar, eu acredito em reencarnação, vocês estão tudo bem, a gente é linchado. É apedrejado, que nem na época de Jesus. Tá? A gente porque eles não aceitam. Não aceitam, vão te chamar disso, daquilo de mentiroso. Lá onde eu trabalho, então, eu nem toco, nunca toquei nesse assunto. Eu vejo as conversas, eu fico na minha. Melhor ficar calado do que arrumar problemas sem necessidade, cada um dentro da sua. Né? E aquele que nada tem, o resto será tirado. Por quê? Não quis também receber. Continuou preso à letra, à vida mundana. Jesus está falando aqui, é isso. A interpretação é essa. Tá? Agora, quem lê na letra, aí igual está lá, tem um lance lá que ele fala dos escolhidos. Quem lê também na letra, os escolhidos. Não existe escolhido. Na lei de Deus não existe escolhido. Existe aqueles que se colocaram na condição de receber. E essa é a grande diferença da gente estar aqui. Não só nós, não. Qualquer culto espiritualista estudo espiritualista, vai falar mais ou menos a mesma coisa. A interpretação no espírito, não na letra. E essa é a grande dificuldade, que quando a gente está interpretando assim, a gente está o quê? Nossa mente está se alargando, está abrindo. Os conteúdos dos espíritos estão jogando conteúdo da gente. Não é só a gente está estudando aqui, não. Cada um de nós tem uma amiga aí, entendeu isso? Presta atenção, olha, vai falar assim, é isso. Vai abrindo os clarões na nossa mente. Porque nós não estamos mais presos à letra. O beabá, que é muito importante realmente. Sem o beabá, né? Quem não passar lá no CA, no jardim, no básico, não chega nunca a uma universidade. Mas para chegar na universidade tem que se esforçar muito, né? Muito mesmo, nós sabemos disso.
Alguns de nós aqui que estudou, sabe que não é tão fácil. Tá certo, Consuelo? Sim, Afrânio. Entendi, sim. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Não é que eu sou dono da verdade, não. De repente eu estou errado também. Tá? Fala, João. Deixa eu só... Você falou na autoridade da doutrina espírita, lá na frente, né? Lá no começo. Uhum. Porque o controle universal do ensino dos espíritos, eu vou até ler aqui, que eu achei, que eu tenho anotado isso aqui, porque algumas pessoas tecem comentários, eu vou logo e mostro a fonte. Né? É o que você está colocando, eu vou ler de novo aqui. Ó. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, porque eu não ouvi a conversa, mas estava ouvindo as interpretações das igrejas, assim, assado. Eu estava ouvindo só, mas estava falando do outro lado lá, no telefone. Então, não oferecia, né? Se ela fosse concepção puramente humana, não oferecia por penhor, senão as luzes daqueles que houvessem concebido, ou seja, só do homem. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir a exclusividade da verdade absoluta. Aí ele continua discorrendo lá, mostrando aí essa questão. Se os espíritos revelassem apenas só a um homem, aí o Kardec mesmo mencionou isso aí reiteradas vezes, né? Porque muitas pessoas o questionavam. Eu não inventei doutrina espírita, eu não fiz nada disso, nem a própria reencarnação. Aí, certa feita, eu vou parar agora. Certa feita, perguntaram ao Chico Xavier assim: Chico, hoje a gente quer conversando com as pessoas, tentando explicar para elas a reencarnação, que você acabou de citar lá no seu trabalho, né? Que você lida com várias pessoas. Se você for falar, vão te fritar. Alguns já traz, aquele que já traz nos seus sentimentos, mas também não fala, né? É porque veio migrado de outras instâncias. E o Chico, foi o que o Chico disse para essa pessoa, que eu não me lembro o nome, né? Mas ele só falou isso. É que esses irmãos que hoje acreditam na reencarnação já veio exilado de outros planetas, ou seja, expulso. Já traz algo. Mas por que não lembra? Muito. Porque nós estamos qual é o ambiente? Expiações e provas. Então, estamos limitados, né, a nossa inteligência devido ao mau uso dela. Só isso. Esse é um livro Ceareiras de Volta, tem uma página também que fala sobre isso, que nós estamos marcados de planetas, saímos já de planetas expulsos de planetas de regeneração, estamos aqui porque nós não suportamos ficar lá. Por quê? Tá? Para lá, nós é que estamos nessa situação aí da mundana. Essa é a realidade. Nós aqui estamos ainda muito... Né? O que nos deixou no plano de regeneração, não sei quem veio e quem não veio, tá? É o que a página fala. E principalmente os espíritas. A maioria já esteve em mundo de regeneração. E não suportar ficar lá. Porque, por exemplo, se eu estou num lugar... Tem muito a ver com isso aqui, tá? Que começa, por exemplo, eu quero fofocar. É uma coisa que eu gosto, um hábito que eu tenho. E estou num lugar que ninguém fofoca, eu não vou suportar ficar num lugar desse. Se eu sou fanático no futebol, estou num lugar que ninguém liga para futebol, eu não vou. Eu não vou conseguir viver aí. Eu vou viver depressivo, passando mal, isso, aquilo. Tá? Então, nós não aguentamos ficar lá porque nós ainda precisamos daqui. Daqui. Por quê? Nós ficamos na letra. A letra mata. Olha lá. O espírito vivifica, ou seja, a vida é espiritual. Jesus continua falando aqui mais uma coisinha, né, sobre essa profecia de Isaías. Né? Ouvireis com o vosso ouvido e não escutareis. Quantos... Olha, não estou criticando a religião de ninguém, mas quantas religiões existem que está escrito aqui, é a palavra de Deus. E tem que ser assim. E não aceita de jeito nenhum que está enganado e não interpretou direito. Não vou falar que está errado, não. Nada disso. Está enganado. Não interpretou direito. Tá? Quantos? Né? Agora vamos falar também dos nossos intelectuais, nossos filósofos, nossos sábios, nossos cientistas, que a maioria é o quê? Ou ateu ou descrente. Por quê? Não foi levado uma coisa
que corresponda à capacidade de raciocínio deles. Eles estão vendo a coisa de uma forma tão diferente que não aceita a religião como ela era, ou é ainda. Tá? No dia que eles entrarem num lugar, coração aberto, se tiver coração fechado, não adianta. E, realmente, né, se tiver um mínimo de interesse, a inteligência desse pessoal vai acompanhar o quê? A ideia do espírito, a ideia espiritual. Pode até não aceitar de início, mas vai ser mais fácil. Por exemplo, Deus fez o mundo em 7 dias. Tem gente que ainda acredita nisso. Está escrito, está lá, a palavra de Deus. Todos nós estamos careca de saber que não é. A terra plana e vários disparates por aí. Todos nós sabemos que não é bem assim. Por quê? Apego à letra. Apego à letra. Aí Jesus fala aqui, ó, porque o coração desse povo se tornou pesado. Eles não querem mudar a opinião. Não querem. Ou por orgulho, ou por medo. Tá? Pode ter medo da realidade. Não, já contei várias vezes mais uma. Eu tenho um amigo, né? Que quando alguém fala, tu espírita, pode me explicar isso aqui? Ele fala, peraí que eu vou sair, não quero responsabilidade mais não. Ele fala muito comigo, eu já não quero mais saber disso. Né? Olha só que coisa interessante, né? Não quero mais responsabilidade. Falava brincando, mas não deixa de ser uma verdade. Ah, o coração, quando está... Jesus está falando aqui, fechar os seus ouvidos, né? Se tornaram surdos, fechar os olhos, não ouço, não escuto, né? O coração não compreende, ou seja, o sentimento não muda, não quer mudar. Infelizmente, está dentro do nosso contexto religioso e de humanidade. Não está só dentro, né? Geral. É muito difícil. E uma ideia nova, que às vezes não é tão nova, né? Porque está desde que o mundo é mundo, isso aí está aí. De uma forma que nós, pelo menos, estamos começando a enxergar agora, né? Falo eu, tá? Mas eu estou começando a enxergar isso há pouco tempo, eu não enxergava assim. Mas, Trabalho, Afrânio, é reencarnações, exatamente isso. então, assim, né? É exatamente Né? isso que eu estava falando para você. O básico, o 1 mais 1, tem em todas as religiões. O 2 mais 2 está lá. Agora, você não pode aprender a raiz quadrada se você não Estudar. segue no estudo 2 mais 2. Concorda comigo? Você não Conforme. pode acreditar numa reencarnação se você não acredita que você vai ter que resolver essa situação que você deixou aqui. Você não vai para o céu ou inferno. Né? Esse literal do céu e inferno, que você, se você não entende, como você fala, o espírito ou a filosofia que está por trás daquela palavra, você não pode aprender raiz quadrada. É isso que eu estou falando com você. O básico está lá, está para todo mundo, né? Para você agir corretamente. Pelo menos seguir, né? Ter caráter, no mínimo. Né? Mas não é isso que a gente vê por aí. É isso que eu estou tentando falar para você. O básico. Não, tudo bem. Porque está em todas elas. A palavra vai influenciar tudo isso, essa mudança de comportamento de todo mundo, se chama reencarnação. É a base da doutrina espírita. E a diferença já começa aí, totalmente diferente do resto. Porque enquanto o povo não acreditar na reencarnação, é o que Jesus vai falando aqui, né? O coração desse povo se tornou pesado. Eles têm olhos, não querem ver, têm ouvidos, não querem ouvir. Enquanto não entrar na história, né, acreditar que é a base de tudo é a reencarnação, o ladrão iria roubar, o assassino iria matar, o político iria se corromper, se tivesse certeza disso, que é difícil. Olha, falar reencarnação também não é fácil não, gente. Tem que estudar para entender. Os mecanismos são muito intensos. A gente estuda um pouquinho só, acha que sabe muito, não sabe nada não. Mas já ajuda. Tá? Tudo bem, Consuelo? Tudo bem. Deixa eu deixa eu botar mais um pouquinho de fermento para poder crescer aí a conversa. Crescer a massa. Como é que é? Fermento o quê? Crescer a massa, levedar a massa.
O capítulo número 3 dá muitas moradas na casa do Pai, porque é antes da reencarnação, né? Que ele fala, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no Mundos Regeneradores, no 16, precisamente no 16, então aí tem o 17, o 18, porque ele comenta aqui no 16, né, que entre as estrelas que cintilam na abóbada, que quantos espíritos vêm migrados para a Terra, né, vem a parar aqui nesse, ele coloca, são vários, eu estou salpicando, eu estou pulando já aí algumas coisas, tá? Ele diz assim, turbilhões planetários deslocar-se no espaço em torno de um centro comum. Que centro comum é esse? Ali o Sol, vamos dizer assim, ou a galáxia onde nós moramos. Né? Então, arrasta consigo, né, seus mundos primitivos de exílio, de provas e regeneração, e os de felicidade. Aí no finalzinho, mais um pulo eu vou dar assim, ó, mas as que sucumbem, eu acredito que a Consuelo deve estar comentando aí, ó, sucumbem, e Deus, que não quer que as aniquilas, porque ele sabe que quer 1 mais 1, 2 mais 2, mas não tem ainda conhecimento mais aprofundado. Vou usar essa expressão, se estiver errado, me corrija, por favor. Ser mais velho. Porque o espírito mais velho, que já sofreu, tem aquela música, né? Eu sou um homem velho que já sofreu muito, que já viveu muito, Roberto Carlos. Né? Então, ele já traz alguma coisa mais atrás, de trás. Não quer dizer que esteja essa criatura assim evoluída e tal, mas já traz alguma coisa. Então, é isso. Aí ele coloca aqui, ó, finalmente, mas há os que sucumbem, e Deus não a quer aniquiladas. E lhe permite a irem, olha só, a mudança, ó, para mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foram destinadas. Porque vai e volta, né? É mão de duas vias. Aí o pessoal, muitos espíritos ficam revoltados, imputando a alguém certa responsabilidade, que a responsabilidade é dele, espírito, que comete o equívoco. Eu não sei se eu ajudei, eu peço desculpa aí, se não, tá? Eu só falar uma coisinha sobre a encarnação. Uma vez eu estava no cliente, lá no posto 13, no Iguaçu, na Beira da Praia. Aí chegou a secretária dele, que era a cunhada dele, chegou para mim e falou, você é espírito? Eu sou. Eu não aceito a reencarnação. Direito. Não, que vocês alegam no capítulo 17, Mateus, a transfiguração, Jesus desceu, tá lá, né? Eles sempre acharam que é João Batista. Está escrito lá. Não, mas antes lá no Evangelho, acho que. Não me lembro qual é o Evangelho. Ela falou lá, mas está aí, não dos os fariseus chegam em cima de João Batista. Você é o Elias? Ele não. Você é o Messias? Ele não. Aí, se ele fala que ele não é, como é que vocês já garantem que ele é o João Batista é o Elias? Ele mesmo garante que não é nem ele, nem o Cristo. Olha só que pergunta, né? Um negocinho, eu falei, poxa vida, como é que eu vou falar sobre a questão de um teatro, que o mesmo ator pode fazer várias peças, só muda de roupa? Eu pensei, meu Deus, que resposta eu vou dar para ela, né? Muito complicado. Entendeu? Ela não entende o mecanismo da reencarnação. Eu só falei, bom, vai amadurando essa ideia aí, que um dia a gente se aprofunda mais, porque existe muitas coisas, tal de uma palavra chamada esquecimento, é muita coisa nisso aí. Eu não tenho nem tempo hábil para a gente conversar sobre isso. Tá? Mas Jesus, quando fala com Nicodemos, ele fala da reencarnação também. Para eles, não. Nascer da água é uma coisa, nascer é outra. O entendimento deles é totalmente diferente do nosso. Nós entendemos nascer do batismo para eles. Nascer da água batizada é um novo homem, etc. Isso mesmo, agora que eu me lembrei, você falou, foi muito bem. É isso aí. Então, é difícil, tá? Quem não entende sobre o processo reencarnatório, acreditar, gente. Né? Mas a gente tem que dar as nossas pitadas para dar uma força a esse pessoal para um pouco. O que eu falei, vai amadurecendo a ideia. Um dia, quem sabe, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Porque realmente, aí falei só isso. Cada vez que a gente reencarna, há uma personalidade nova, um corpo novo, um cérebro novo
aquilo que ficou lá atrás fica arquivado em outro lugar. Não ia falar de perispírito para ela, etc. Olha só a dificuldade, gente, para conversar. Porque a letra mata. A letra mata. Bom, vamos lá, Elisa. Item 4. Vamos lá, item 4. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus discípulos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender estas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. É um problema sério isso aí, né? Jesus fala essa coisa e parece, né, que realmente não é uma contradição, porque os Espíritos estão aqui colocando para a gente. E não é nada disso, né? Porque é o que nós comentamos aqui o tempo todo, né? Cada um recebe, né? Paulo fala sobre isso. Quando eu era criança, me alimentava como criança. A Paulo é bem, eu acho que é na Carta aos Coríntios que ele fala isso, né? Mas agora mudou. Mudou. O nosso entendimento está um pouquinho maior, a gente consegue conhecer. Veja bem, isso aqui, tudo que nós estamos fazendo aqui, na realidade, se chama conhecer as leis de Deus, as leis divinas. Todo esse estudo, todos os livros, todos, é conhecimento detalhado das leis divinas. Para a gente conhecer a fundo a famosa lei de causa e efeito, ação e reação. É isso que nos leva a cair. Mesmo conhecendo ainda, nós ainda estamos, né, não respeitando essas leis. Ação e reação, né, causa e efeito. Nós estamos aqui, as leis divinas, tá, nos abrem esse leque. Entenda, isso gera isso. Certo? Fala, Jorge. Eu gostaria só de acrescentar, você vê como é que a luz vai chegando devagarzinho, vai inebriando as nossas mentes. Se a gente atentar direitinho, me perdoe, deixa eu só, vou tomar aí um minutinho, tá? Nosso lar, mensageiros, obreiros, mundo maior, missionários, ali trata de vários tipos de reencarnações, tá? E eles são muito mais bem expressivos, até no mundo maior, quando ele trata da crisálida, do desenvolvimento depois da crisálida, que eu acho que é o corpo mesmo, depois vem o cérebro, estudando o cérebro. Então, é rapidinho. Por exemplo, vou lá para missionários. Encarnação que foi programada para o Segismundo. Então, ali, até certo momento, nós temos o corpo perispiritual. Lembra do André Luiz, lá no nosso lar, que ele foi ver a mãe dele, deixou o perispírito embaixo e foi? Olha o corpo mental aí, ó. Então, quando lá no Segismundo aplicaram o passe magnético, junto lá com a equipe, jogaram o corpo mental e entregaram. E o perispírito da mãe coloca aquela forma, né, reduzida, que você pode nomear como uma perda do vaso perispiritual.
para uma reconstrução do novo perispírito, com os códigos genéticos de pai e de mãe. E aí vamos lá, entre a terra e o céu, caso Júlio. Por que o Júlio não houve a programação para reencarnar? Ele reencarnou direto. E da mesma forma, a mãe sentiu toda a sintomatologia da enfermidade, que ele tinha o croup, que ele foi 2 vezes suicida. E o Clarencio narra isso lá, claro, para a gente. Então, como a gente vai conversar com algumas pessoas que não têm assim, uma noção mais aberta, tem um entendimento muito, vamos dizer assim, fechadinho, que tratando dessas questões reais, vai gerar cisma. Eu não acredito, eu quero ver para crer. Nem médicos vai conseguir enxergar. O patologista, quando vai procurar a alma, ela já foi embora, não é o que o Chico dizia? Ela já saiu da gaiola. Então, são detalhes, é um amadurecimento, é um processo lento, gradativo, que ocorre com todos nós. Não é que eu trouxe isso de vidas passadas, está adormecido. Por que eu não lembro? Porque na formação, devido às provas, expiações, nossas, né, o cérebro novo, uma nova cabecinha para um novo aprendizado. Aí nós vamos fortalecendo. Aí chega o que o Afrânio gosta muito, o Castelo dos 3 Andares. Eu paro aqui. Gente, olha só, vamos dar uma parada aí. Tem uma paginazinha que eu botei, vamos dar uma lida, só falta 5 minutos, dar uma lida nela, tá no celular. Vamos voltar esse item 4 semana que vem, tá? Vamos parar no item 4, voltar aí no início, tá bom? Item 4. Ok? Diz que se não voltar de vez em quando, dá azar. Então vamos, né, ser supersticiosos, de vez em quando tem que voltar. Pô, estou preocupada com essa ideia de voltar. O nome do livro é Voltei também, viu? Eu voltei mesmo, no indo gravitante. Nada vai falar isso pro povo. Então, eu vou colocar uma paginazinha aí daquele livro do Antônio Baduí Filho, né? Vivendo o Evangelho, tá? As páginas do André Luiz, e pelo conteúdo a gente vê que é André Luiz mesmo, né? Você é uma figura, Fran. Hein? Você botou a capa do livro de cabeça para baixo. Não, eu botei normal, a foto virou. Acho que a foto não gostou do ângulo. Você bateu a foto de cabeça para baixo. Porque se ela está aqui de cabeça para baixo, então você bateu de cabeça para baixo. Tá igual a mim. Ela reflete o meu estado. É meu estado que está assim. Você fala o nome do livro. Meu Deus. Eu bati de cabeça para baixo para ver se vocês estavam atentos, tá bom? Agora virei cabeça. Fala aí o nome do livro. Hein? Vivendo o Evangelho, volume 2, tá? Comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito André Luiz, e o médium é Antônio Baduí Filho. Capítulo 285, é isso? Isso. Não se esconda. Revelando as lições de Jesus. Não dá para ler. O que está escrito aqui? Revelando as lições de Jesus a doutrina espírita. A doutrina espírita clareia os horizontes da vida. Proclama o amor, enaltece o perdão, convida a caridade, chama o trabalho útil, propõe a compreensão, acena com a humildade, ensina a paciência, apregoa o entendimento, exalta a esperança, estabelece a paz, conduz a fé raciocinada, favorece a indulgência, recomenda a calma, traz o consolo, sugere a resignação, leva a benevolência, constrói a misericórdia, promove o bem. Conhecendo e divulgando os ideais espíritas, você transmite o clarão libertador que orienta e ilumina os passos de quantos lhe ouvem as palavras esclarecedoras.
mudar de página. Na outra paginazinha. O Espiritismo é a luz. Você, a candeia. Contudo, não se esconda debaixo do discurso vazio. Fale e faça. Deixa eu só comentar mais uma coisa aqui, tá? É isso aí. Tá? Olha só olha o que o Espiritismo fala pra gente, a doutrina espírita. Fale e faça, né? Eu, há um tempo atrás, dei uma carona para um senhor que é para Teresópolis, e ele é evangélico mesmo, chegou quase a pastor, aqueles caras que estudam. Ele falou, tu é espírita, né? Que me falaram, sério, eu sou espírita. Aí, vocês têm uma coisa muito errada na doutrina de vocês, que eu entendo um pouquinho da doutrina de vocês. Eu disse, o que é? Vocês falam da caridade, do trabalho. Isso é uma caridade que salva, não é isso? Fora da caridade, fora da caridade não há salvação, é isso mesmo. Vocês estão errados. De acordo com a carta tal de Paulo, tá? A graça está na fé. Aí eu fiquei calado e falei, bom, antigamente, na época lá do judaísmo, lá do hebraico antigo, diz que fé era fidelidade. Quer dizer, e a fidelidade a Deus eu traduzo como um trabalho. E onde que está escrito isso? Meu pai trabalha até hoje, e eu também. Se Jesus e Deus trabalham até hoje, por que eu vou ficar, eu acredito em Jesus, acredito em Deus na fé vazia, na fé, né? Entenderam? Aonde eu trabalho é assim, gente, eu sou bombardeado de vez em quando. Mas aí ele ficou pensativo com o que eu falei. Pensativo, não sei se ele aceitou depois, ou então lá por trás, conversei com o cara, falou uma bobagem do mundo. Tá? Tudo bem. Mas é isso aí, a doutrina espírita que nos ensina isso. Né? Aquela famosa pergunta 661, lá na resposta está bem claro: os atos valem mais do que a oração. Isso é a doutrina espírita que nos ensina a ler isso na letra. Quando Jesus fala, o Pai trabalha até hoje, e eu também. Não cessa de trabalhar. O Pai não cessa de trabalhar, e eu também. Está bem claro. Isso é um recado para todos nós. Fé somente, eu acredito. Não acreditar ou ter certeza somente não. Além disso, está na frente do trabalho. Bom, a folhinha foi para isso aí, né? Não fique só no falar. Façamos. É engraçado quando a gente diz que é espírita, ou que alguém sabe que nós somos espírita, e fala assim, fulano é espírita. As pessoas falam, é espírita, como se a gente fosse uma coisa bizarra, diferente e esquisita, né? Eu falo assim, você é espírita? Assim, sabe? Num tom assim, cara. E às vezes a pessoa não sabe nem o que é espiritismo, né? Não sabe. Eu ainda falo, eu entendo. Sabe? Ouvir alguém falar e pensando. É diferente da gente que já entrou na igreja, né? Já vimos tudo, é bem diferente, né? Mas é isso aí. Vou parar a gravação.